Que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, fortalecendo-nos e abençoando-nos em todos os nossos caminhos. Que tudo que fizermos seja para a honra, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo de número 126 e fazer uma breve explicação sobre esse salmo. A leitura do Salmo nos diz assim, leiamos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe, e os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O Salmo 126 é conhecido como um salmo de romagem. Dentre outros salmos também que fazem parte dos salmos de romagem, temos o Salmo 126, que no seu conteúdo fala sobre restauração. Que restauração ele fala? Fala sobre a volta do povo de Deus para Sião. É claro que o povo de Deus, ele tinha sido levado cativo pelos babilônios, né? Se nós lembrarmos da história de Daniel, capítulo 1, nós vamos ver sobre o cerco da Babilônia sobre Jerusalém. Quando nós lemos o texto de Abacuque, vemos a previsão de Deus de que o povo seria castigado, seria levado cativo pelos caldeus, que são os babilônios. Em Jeremias, Lamentações, fala sobre o momento deste cerco e as dificuldades que o povo passava diante deste cerco em Jerusalém. Vemos ali que quando o povo estava para ser capturado pelos babilônios, eles passaram por muitas dificuldades. Eles perderam as suas casas, eles tiveram muitos que foram mortos, a fome devastou as pessoas, aqueles que sobreviveram ficaram em grande fome e aqueles que sobreviveram e ficaram em Jerusalém ficaram em grande fome e grandes dificuldades, e aqueles que foram levados cativos, a grande parte foi levado cativo, levado como escravos para a Babilônia. É claro que aqueles que sobreviveram, eles ainda tiveram que ver o templo ser queimado. O templo foi destruído, foi saqueado, e aconteceu que quando eles viram isso, o templo que representava ali a presença de Deus, o símbolo da sua religiosidade, sendo destruído, é como se Deus não estivesse mais com eles. E isto aconteceu por quê? Por causa do seu pecado. Eles viram que foram separados de Deus por causa do seu pecado. Na verdade, Deus estava castigando-os porque eles zombaram do nome de Deus, deixaram a lei de Deus, deixaram de servir ao Deus vivo e verdadeiro para andar segundo suas próprias ganâncias, segundo seus próprios desejos, segundo suas próprias concupiscências. Aconteceu que o castigo veio, assim como profetizado pelo profeta Abacuque. O castigo veio e o povo foi destruído, foi pisado, açoitado, fustigado por Deus, para que eles realmente voltassem. A ideia do castigo de Deus não é somente maltratar por simples prazer, mas é para que o povo reconheça aonde está sem Deus e possa voltar e possa ser restaurado pelo Senhor. E esse texto fala de Salmo 126, fala justamente disso, do povo que foi
açoitado por Deus, foi castigado por Deus, passou pela disciplina do Senhor e agora ele é restaurado também para a glória do Senhor. No verso de número 1 do Salmo dos 126, ele fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aqui o povo estava falando, olha, quando o Senhor restaurou, quando o Senhor nos tirou do cativeiro e nos trouxe de volta para a nossa terra, ficamos como quem sonha. A ideia aqui é de uma alegria constante, é daqueles momentos que eles não acreditam no que está acontecendo. Já aconteceu com você de estar em um momento na sua vida em que você fala, será que isso é verdade? Será que está acontecendo isto? Isso acontece em dois momentos, quando nós estamos muito alegres e quando nós estamos muito tristes. Quando nós estamos em um velório, uma pessoa bem conhecida, bem amada, bem próxima, nós pensamos, será que isso aqui é verdade? Será que eu não vou acordar disso? Será que eu espero acordar? E também quando você está muito feliz, você fica pensando, será que é um sonho? Como que é? Será que é real isso? E é justamente isto que esta realidade da alegria que estava passando pelo povo de Deus. Eles estavam voltando para a sua terra, eles estavam voltando para Sião, eles agora estavam de volta, como Deus havia prometido a eles, que o castigo que eles passaram, que o sofrimento, que a punição não seria para sempre, que teria um fim, e teve o fim. E eles se alegraram com o fim da punição de Deus e voltaram agora glorificando a Deus, exaltando a Deus. E eles falaram, olha, nós ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O que eu acho interessante com isto, irmãos, é perceber que o salmista fala que a restauração veio do Senhor, veio da misericórdia do Senhor, veio pela graça do Senhor, veio pelo desejo do Senhor. Não foi o povo que se auto-restaurou, não foi o povo que se encontrou novamente, mas foi a ação misericordiosa de Deus, graciosa de Deus sobre o povo, que os trouxe em um momento de alegria e gratidão a Deus. E continua dizendo que entre as nações se dizia, um povo que está alegre pela ação de Deus, desperta o interesse das nações. Este povo despertou o interesse das nações. As nações olhavam para aquele povo e diziam, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. O que eu acho interessante é que quando nós, na nossa vida, também estamos alegres, também vivemos uma vida de obediência, de gratidão a Deus, as pessoas olham para nós, mesmo que não entendam o motivo da nossa alegria, mas eles dizem, Deus os faz alegres. É um testemunho. A nossa alegria é um testemunho para as nações, para as pessoas ao nosso redor, de que somos felizes e de que Deus está conosco. A nossa alegria deve demonstrar isto. Por isso que o apóstolo Paulo fala aos filipenses, e fala repetidas vezes, para que eles sejam alegres, felizes, porque isso mostra que Deus está conosco. E independente das situações que nós passamos, nós devemos estar felizes com o Senhor. E o texto fala, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O povo de Deus reconhece que o Senhor tem feito grandes coisas por eles. De fato, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem nos restaura, é o Senhor quem age na nossa vida e transforma o nosso ser. Se não fosse o Senhor, ai de nós! O que nós poderíamos fazer por nós mesmos? O que nós podemos fazer por nós mesmos? Nada. É Deus quem faz, é Deus quem trabalha, é a sua graça sobre a nossa vida que faz de nós pessoas firmes, fortes, para a glória do seu nome. E vemos o povo dizendo novamente
Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Aqui ele começa a usar duas analogias, duas ilustrações desse texto. Por que restaurar a nossa sorte? Porque quando eles voltaram para Sião, o que eles encontraram ali? Eles encontraram uma cidade destruída, uma cidade que precisava ser restaurada, que precisava ser novamente reconstruída. E o povo está falando assim, restaura, como as torrentes do Negueb. O Negueb era um rio que ele, de tempos em tempos, ele vinha, ele secava, e de tempos em tempos ele enchia-se novamente e trazia vida, fazia com que todas as planícies ao seu redor ficassem ali úmidas, frutíferas, prontas para o plantio, trazia novamente vida. Por isso, restaura como as torrentes do Negueb. O Negueb trazia para uma terra árida, seca, vida e produtividade. Enquanto que, no segundo analogia, ele fala assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqui usando a ideia de um agricultor que tem suas sementes, e ao invés de alimentar-se com as suas sementes, ele sai plantando, ele sai chorando. Por quê? Porque são as sementes que ele tem de comer, que ele tem para alimentar-se. Se a colheita dele não produzir, ele perde também o seu alimento. Mas esse andar semeando também demonstra confiança em Deus. E vai plantando, confiando em Deus, de que Deus fará com que ele volte, trazendo seus feixes. No tempo certo, ele colherá, porque ele confiou, plantou, confiou no Senhor. Irmãos, que a nossa vida também seja marcada pela restauração de Deus no nosso viver. Que Deus restaure-nos para que nós possamos viver de uma maneira que glorifica, exalta o Senhor. Que nós possamos deixar a vida de pecado, deixar uma vida que nos afasta de Deus, sabendo que ela nos traz consequências, e consequências drásticas para a nossa vida, para que nós busquemos fazer a vontade do Senhor em todo momento, e que nós possamos refletir assim a alegria do Senhor em nossa vida. Que Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo. Vamos orar? Santo e eterno Deus, somos gratos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Pedimos, Senhor, que Tu restaures o nosso viver, para que nós possamos viver para Ti, para a Tua glória e para honrar e glorificar o Teu nome. Essa é a oração que fazemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.